Pobres e ricos, a diferença entre ter e ser. Bom, é natural que o tempo inteiro as pessoas estejam misturando tudo e todos. E existe uma inversão de valores muito grande e evidente quando falta aí a base, que é o conhecimento. Então, a intenção realmente dentro desse contexto aqui é fazer com que você mude as suas concepções, permitindo que você sim vá para um próximo nível e consiga adquirir tudo aquilo que você gostaria. Melhorar a sua vida financeira, ter mais conforto, ter mais comodidade, pois é isso que faz com que a vida, na verdade, tenha mais prazer. E falando realmente nisso, vamos entender primeiro uma coisa. Muitas pessoas acabam se defendendo de uma vida melhor. E para que você tenha uma vida melhor, nessa realidade que vivemos, não hoje, mas já há algum tempo, onde existe um capitalista, sistema capitalista onde o capital predomina. E depois um estímulo. Então vamos lá, um estímulo consumista. Então, o primeiro é você entender que se o capital predomina, é o dinheiro e bens que vai realmente se estabelecer, goste você ou não, tá? Então, e o porquê que isso ocorre, tá? Para que você realmente não fique pensando besteira. Isso ocorre porque tudo que está realmente ligado a serviço, produtos, fica condicionado ao capital. Então, assim, todo serviço que está sendo prestado, todo produto que está sendo vendido, não existe, né, um outro intuito a não ser realmente alcançar importâncias, alcançar realmente, de certa forma, riqueza. E eu sei que você acaba, de certa forma, querendo se defender disso pelo fato de não ter as informações, as coordenadas corretas, acaba querendo se defender e diz para si mesmo, primeiro, que não quer de forma alguma ficar rico ou rica. É como se fosse, na verdade, aquela birra, né? Quando somos menores, quando somos crianças, acabamos fazendo, né, para os pais, para as pessoas, né? Aquela malcriação, né? Entenda que isso não vai levar você a nada, porque você tem que entender que a partir do momento que você passa a ser adulto ou adulta, né? Você precisa ter a inteligência de pegar a sua energia e colocar naquilo que está sob o seu controle. Isso nada mais é do que assumir a responsabilidade. Então, não adianta você ir contra um sistema capitalista ou não, porque isso não está sob o seu controle. Então, assim, você vai gastar a sua energia de forma muito injusta. Porque, perceba você, quanto mais você faz para atacar o sistema que você não concorda, porque talvez você gostaria que as coisas não fossem assim, mas são, quanto mais você se esforça, mais energia você gasta e não muda nada. Então, eu sei que existe essa situação que deixa muitas pessoas desconfortáveis e depois ainda vem o consumismo, mostrando, né, a todo momento, pessoas adquirindo bens e isso passa a fazer com que outras pessoas tenham o desejo. E daí então, você não consegue realmente alcançar a riqueza, muitas vezes você não consegue o básico. E daí então você se sente menor, passa realmente a reagir de forma negativa contra isso, gastando a sua energia em algo realmente que você não vai conseguir mudar. E é muito mais importante você aceitar e fazer as pazes realmente com essa condição, com essa situação, se permitir para que você realmente consiga desfrutar
dessas maravilhas que realmente você pode acabar aí tendo através dessa outra vida. Aí eu sei que muitas pessoas vão dizer que o dinheiro não traz felicidade. A única pergunta que eu gostaria de fazer: e a pobreza? Traz a felicidade? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E daí então, logo na sequência, as pessoas vão dizer que o dinheiro não traz saúde. E a outra pergunta que eu faço é: a pobreza traz? Então, dentro desse contexto, não cansadas ainda, algumas pessoas vão acabar dizendo que quando morrer, você não vai levar nada. Nossa, é realmente uma chatice, porque perceba que, de fato, quando morrer, você não vai levar nada. Porém, quem morrer pobre não vai ter aproveitado as mesmas coisas que a vida e o sistema têm para oferecer do que quem morreu rico. Quem morreu pobre muitas vezes não conseguiu fazer mais do que o básico, e quem morreu rico pôde muitas vezes oferecer uma escola de qualidade para seus filhos, agradecer seus pais de certa forma, podendo oferecer um espaço com mais conforto, com mais comodidade, oferecer todo um suporte em volta daquelas pessoas que gostam delas. E você deve entender que também você vai deixar coisa que quem é pobre não vai realmente conseguir. Então, assim, quem tem uma vida melhor financeira vai deixar alguma coisa. E é muito melhor deixar do que receber. Você deixando, você quebra muitas vezes o ciclo a qual você não recebeu. E entenda que quando você deixa, é sinal de que você superou e conquistou. Então, eu não vejo realmente vantagem nenhuma em ficar aceitando uma condição que não te oferece o que você realmente merece. Bom, a partir disso, então, é importante também você entender que algumas pessoas, elas confundem o tempo inteiro o fato de ter com o fato de ser. E uma coisa está ligada a preço e outra coisa está condicionada ao valor. Ser está condicionado a valor. Ser é ligado a valor. Por quê? Porque valor é algo que o dinheiro não pode comprar. Então, assim, o dinheiro não pode comprar você, o dinheiro não pode mudar aí as suas concepções, o dinheiro não pode comprar mais tempo de vida, o dinheiro não pode comprar a amizade, o companheirismo, o dinheiro não pode comprar tudo que é realmente mais valioso. Em sendo assim, você deve entender que você não é ruim ou bom. Não é assim que as coisas funcionam para que você realmente tenha dinheiro. Você precisa ser um anjo, um arcanjo, para que você tenha dinheiro. Você precisa ser bom o suficiente a nível espiritual, a nível humano, para que você tenha realmente dinheiro. Não, você precisa ser bom em ganhar dinheiro, ou boa. Você precisa ter aí os conhecimentos para que você consiga abrir aí esse portal. Você com certeza já deve ter assistido, se não assistiu, procure assistir algum pedacinho. Tinha um desenho, né, há pouco tempo atrás aí, né? Eu sou desse pouco tempo atrás, então existia um desenho animado, né, que muitas pessoas devem realmente conhecer, que é a Caverna do Dragão. E nesse desenho os personagens estavam sempre em busca de um portal, para que eles pudessem, no final das contas, mudar aí de fase, ir para um outro mundo. E na nossa vida é exatamente dessa forma. Estamos o tempo inteiro, mesmo negando, estamos o tempo inteiro de portais.
E daí é importante que você realmente faça as pazes com você e entenda que melhorar a sua vida financeira é ter acesso a um portal que você não tem. E para que você consiga isso, como no desenho animado, você precisa de um passo a passo, você precisa das instruções, você precisa do conhecimento. E hora ou outra aparecia o mestre dos magos ali, né? Dizendo que você realmente tinha que tomar um rumo. É claro que eu não estou aqui para dizer que você realmente precisa tomar um rumo. Mas eu estou aqui, na verdade, falando para você que é necessário você se atentar a outros métodos, se atentar a outros caminhos, se atentar a outras formas de pensar, para que você consiga sim alcançar esses objetivos. E pode ter certeza de uma coisa: eu não te conheço e não sei o que você faz, mas eu sei que, antes de mais nada, o que você está fazendo te trouxe até esse resultado. Tudo que você já fez e vem fazendo te trouxe a esse resultado insatisfatório a qual você está agora. Então, para que você consiga mudar, você precisa mudar esse passo a passo, você precisa mudar as ações e os comportamentos. E a mudança começa aqui. A mudança sempre será de dentro para fora e não de fora para dentro. O fator externo não pode realmente interferir da forma a qual o fator interno pode criar. Então, o que é o fator interno? São seus pensamentos. Tudo começa aqui dentro. E existe realmente alguns estudos que apontam que qualquer coisa que você realmente queira, você pode criar, mas desde que você realmente comece a entender, a imaginar, a projetar. Então, isso é uma grande verdade, porque tudo que o homem criou, que você realmente consegue perceber à sua volta, foi criado realmente dessa forma. O primeiro passo sempre foi acreditar que era possível. E claro que vão existir aí questões que estão relacionadas a estudos quânticos e a fé, que na verdade acabam sendo a mesma coisa, porque estudos quânticos demonstram que aquilo que o observador vê, ele pode criar. E a fé, que ele acredita naquilo que ele não está vendo. De certa forma, isso realmente tem um fundo de verdade entre uma coisa e outra que pode parecer tão diferente, mas é igual, porque isso significa que a projeção mais importante é a que realmente temos da realidade, independente de ver ou não. Se você está sentindo, isso é o que importa. E daí então, para que você entenda, né, num sistema realmente capitalista, onde o consumismo é estimulado, quem acaba sempre se destacando são aquelas pessoas que têm mais capital. É fato, porque o sistema realmente favorece. E daí então, você, entre outras pessoas que têm uma vida financeira talvez não tão satisfatória assim, acaba achando que a pessoa, pelo fato de ter, ela é muito boa. Acaba olhando para aquela pessoa como se aquela pessoa fosse maravilhosa. E não é uma pessoa igual você, cheia de falhas. Porém, qual é a diferença? É que ela conseguiu se destacar em algum campo, em alguma área profissional que trouxe um resultado financeiro a qual você gostaria de ter. Então entenda que não é porque ela tem que ela é melhor do que você. Ela tem é uma coisa. Ela ser é outra coisa. Ela não precisa ser boa para ela ter. Ela precisa ser boa na atividade, nas ações que ela tem para realmente fazer com que o dinheiro venha. E isso, na verdade, é como se fosse uma disciplina da escola, uma matéria onde você consegue buscar conhecimento e aplicar esse conhecimento para que você consiga o resultado. Então, você precisa entender o que é realmente essa energia, o dinheiro, e entender que o que você está realmente fazendo nunca vai te trazer dinheiro, porque tem muitas pessoas que passam a vida inteira trabalhando como assalariado, achando que elas vão ficar ricas em algum momento.
Ah, mas eu ganho 30 mil reais por mês. Não vai ficar rico. Ah, eu ganho 50 mil reais por mês. Não vai ficar rico. Eu ganho 10, eu ganho 5. Não vai ficar rico, milionário. Não vai ficar. Você não vai. Se o seu sonho realmente é grande, você precisa entender que você precisa ser melhor. E você, de certa forma, quebrou aí o processo de desenvolvimento da sua vida em algum momento. Por quê? As pessoas passam o tempo inteiro querendo descansar. Algumas passam o tempo inteiro, é impressionante, sem já fazer nada e descansando no final realmente desse período. É impressionante. E daí então, o fato é que o tempo está passando e não espera. E as coisas estão mudando. E hora ou outra, se você realmente não tiver resultado, você vai ser atropelado ou atropelada. O sistema, na verdade, impõe isso. A inflação está subindo. Se você realmente não fizer com que os seus ganhos estejam aumentando, a inflação está subindo. Se você não fizer com que os seus ganhos também subam na mesma altura ou cresçam mais do que isso, do que a inflação, pode ter certeza que você acaba ficando, num desnível. E quando você ganha menos do que a inflação na verdade exige, você perde o seu poder de compra. E aí você fica, mas antes era tão melhor porque era realmente tudo mais fácil. Não era mais fácil, é que na verdade, num determinado período, a população era menor, num determinado período não existia tanta tecnologia, não existia tanta informação, num determinado período. A comercialização ela era mais limitada e isso fazia com que muitas vezes sobrasse algum tipo de produto no mercado interno, fazendo com que os preços fossem mais razoáveis. Hoje existem muitas formas de realmente estar escoando a produção. Consequentemente, em alguns países, o mercado externo talvez não seja tão interessante. E as empresas começam a explorar outros mercados e percebem que existe potencial. Consequentemente, se está tendo procura e você consegue mandar para fora do país onde pagam mais, o produto aqui também vai custar mais. Porque estamos falando de custo de produção, seja realmente para produzir para o mercado interno ou externo, o custo é o mesmo. Então, se as empresas têm mais lucro lá fora, se você quer consumir o produto aqui, ele vai custar mais. E isso é nada mais, nada menos do que o sistema impondo realmente aquilo que predomina, que é o capital. O sistema é capitalista. E o consumismo, a todo momento está sendo lançado coisas novas. Então, assim, dentro desse contexto, o que você realmente deve entender é que antes não era mais fácil, é um processo. Pode ter certeza que da mesma forma que você acha que antes era mais fácil, existem pessoas que estão em um outro nível financeiro achando que agora é muito fácil. E lá na frente, se elas não fizerem nada, se elas não tiverem realmente essa ideia de que é necessário o desenvolvimento por durante toda a vida, se elas não tiverem essa ideia, pode ter certeza que lá na frente elas vão sentir o que você está sentindo. E eu sei que pensar em se desenvolver o tempo inteiro é cansativo para quem, na verdade, nunca teve esse hábito, mas é necessário que você realmente desenvolva. O que realmente está faltando na sua vida? Você já parou para pensar? Pare realmente de ficar misturando uma coisa com outra. As pessoas estão o tempo inteiro misturando aquilo que elas não têm, aquilo que elas têm com Deus. Então, eu já ouvi várias vezes algumas pessoas que têm um pouco a mais do que a grande maioria, porque é normal no Brasil realmente ter pouco. Um país realmente que foi muito explorado desde a sua colonização e se estabeleceu em cima disso. E sem assunto político, eu não estou aqui para apoiar aí time A, time B, time de direita, esquerda, nada disso. Estou aqui para apoiar você que está realmente aí do outro lado. Então se desligue disso. Antes de mais nada, eu até evito realmente de falar de política, sendo que isso não está sob o meu controle. E é uma desordem muito grande até para aqueles que têm o controle. Então, dentro desse contexto, eu não vou ficar realmente desperdiçando minha energia. E espero que você realmente faça o mesmo. Então, não fique misturando política, religião com a sua situação, com a sua condição. É o que as pessoas fazem o tempo inteiro. Elas misturam, primeiro, elas misturam a religião com aquilo que elas têm. Eu escutei falar que Deus foi muito bom com o meu patrão. Não. Deus está sendo bom com todo mundo, porque ele oferece a
todo mundo que está vivo o direito, a oportunidade de desfrutar de mais um dia, independente da condição ou situação. Depois, em segundo plano, já te dá o livre-arbítrio, para que você tome as suas ações e sofra realmente os resultados disso, de forma positiva ou negativa. Se responsabilize por isso. Isso é o sofrer. Tá? Então, dentro desse contexto, o que acontece? Ação e reação. O que você faz, você colhe. Se você planta, você colhe. Se você não está plantando nada, você não colhe. E prova disso é o seguinte. Pegue nos últimos 5 anos. O que você fez para ter realmente uma vida financeira melhor hoje? Ah, eu não me lembro. 5 anos é muito tempo. Tá bom. Então, nos últimos 6 meses. E eu tenho certeza que a resposta da grande maioria é absolutamente nada. Você não fez nada e quer ter alguma coisa? Você não fez nada e quer ter o resultado de quem está fazendo. E aí entenda que isso não tem nada a ver com questões religiosas. Não é porque a pessoa é da igreja A, B, C, D, E, F, G, H, I. Você já parou para pensar e fez uma pesquisa em quantas religiões tem? Ah, não, mas a minha é verdadeira. Bom, a sua é verdadeira porque é conveniente para você, porque você recebeu esse conhecimento de alguém, na verdade, da sua família, e enfim, né, de acordo com as suas necessidades, né, isso acabou realmente trazendo um suporte para você, mas eu não estou aqui para discutir essa situação. O importante é que você siga realmente alguma religião que te traga paz. E para mim está tudo bem. Eu respeito, na verdade, a sua fé. E dentro desse contexto, eu só quero que você, na verdade, separe uma coisa da outra. Buscar realmente um auxílio espiritual na religião, ter paz, conseguir realmente ter resultados satisfatórios a partir disso é muito bom de uma doutrina religiosa. Agora, misturar isso com créditos de uma vida concreta, aí, na verdade, é loucura. Você não pode, na verdade, ficar pedindo dinheiro para... Por que Deus vai oferecer dinheiro para você e vai deixar outras pessoas boas também passar fome? Porque elas passam fome porque elas não têm recurso, e o recurso é o dinheiro. Então pare com isso, pare de ficar perdendo tempo e fazendo com que Deus realmente perca tempo. Através desses pedidos egoístas. O egoísmo faz parte realmente de uma conduta religiosa sadia? Então, perceba quanta hipocrisia há em volta realmente desse assunto. Claro que também há muita demagogia. Mas enfim, vamos lá. Então, a partir do momento que você entende isso e que você resolve realmente mudar, você percebe que é possível. Se outra pessoa está fazendo, é possível, independente de ser bom ou ruim. Outra coisa, quem é bom e quem é ruim o suficiente para ser julgado por outra pessoa? Sendo que o que julga não percebe o que faz. E muitas vezes não faz. Então, existem várias situações que não estão sob o seu controle. Você ficar perdendo tempo com esse tipo de comparação, se comparando a outras pessoas, não vai te levar a nada. Você precisa fazer o melhor com aquilo que você tem. É isso que faz toda a diferença. Você precisa entender que se a outra pessoa fez, não é porque ela é boa como pessoa, mas ela vai na igreja todo final de semana, e daí? Ela vai lá e vai fazer a mesma coisa que a grande maior parte das pessoas acaba fazendo, que é nem respeitando realmente aquele momento. As pessoas vão realmente, estou indo para ter uma aproximação de Deus. Chega lá, encontra, né, o amigo, o companheiro de reunião ali naquele determinado espaço religioso, e daí então vai falar mal da vida dos outros. E daí então vai colocar algumas coisas em evidência que conquistou, colocando a vaidade acima de tudo. Então, entenda que as pessoas estão equivocadas a maior parte do tempo, e você também estava nesse sentido, de que a outra pessoa é melhor do que você em algum aspecto. Não é, é só, na verdade, nesse aspecto que está relacionado ao dinheiro. Então, pense o seguinte, a outra pessoa é pior? Não é pior. Pode ser que ela seja mais completa e ela tenha muito mais conhecimento fora a questão profissional? Pode. Da mesma forma que você. Você pode ter mais outros conhecimentos, só não tem o conhecimento para ganhar dinheiro. Como lá no desenho, na Caverna dos Dragões, onde buscava realmente o portal para mudar de mundo, para mudar para uma outra fase. Então você precisa começar a entender isso e buscar essa fase. E buscar esse novo mundo, que é ter para que você consiga viver uma vida
melhor e proporcionar aquilo que realmente isso pode para as pessoas que você ama. Construindo daí um mundo muito melhor para você, sua família e aquelas pessoas que você ama. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário e compartilhe com aquelas pessoas que gostam ou precisam desse tipo de conteúdo. Um abraço e fui!